pela Avante, né, com relação ao PIS/COFINS de importação e depois a questão da autoria trabalhista. Né. O PIS/COFINS de importação e constitucionalidade, alguém já deve ter ouvido falar, fez a workshop mesmo, foi tratado do PIS/COFINS sobre faturamento, do ICMS. Então, é mais ou menos, não é a mesma tipo de uma matéria que envolve importação, mas segue a mesma linha, porque é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Então, o que nós pensamos em desenvolver também esse cenário pela Avante? Primeiramente, agora, recente, em março, foi dada pelo STF a decisão que julgou, declarou inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS sobre importação de bens e serviços. Então, na realidade, esse trabalho já vem sendo desenvolvido desde 2004. Só que, como tudo na área tributária é tese, então ela iniciou-se como uma tese em 2004 e esse processo praticamente acho que ele é de 2005. Então, agora que ele foi devidamente julgado pelo STF e declarou inconstitucional. Então, ele entendeu que o imposto do ICMS não pode ser acrescido ao valor do produto para fins de cálculo de PIS e da COFINS nas operações de importação. A utilização do ICMS na base de cálculo foi permitida por lei em 2004. Como eu falei para vocês, desde 2004, na hora que surgiu a lei, essa tese começou a ser os tribunais, o judiciário começou a ter a entrada dessa tese para discutir justamente essa base de cálculo. Só que até então, como toda tese, todo mundo fica meio que em cima do muro para saber, vamos trabalhar com isso ou não vamos trabalhar com isso. A mesma coisa da questão da exclusão do ICMS da base de cálculo, PIS/COFINS sobre o faturamento, que essa ainda não tem decisão no tribunal. Está no STF para julgar, mas a gente faz um trabalho também de compensação, mas isso é empresas que querem e empresas que não querem, que só querem entrar com ação. E nesse caso, como foi firmada a decisão, né, já de última instância, com relação, então o que ele deu para nós? Mais segurança de apresentar o serviço para o cliente. Então a gente fez um estudo, aí aqui a gente coloca, né, explica bem melhor, o STF reconheceu que o legislador, ao incluir o valor do ICMS e das próprias contribuições na base de cálculo PIS/COFINS incidentes sobre importação, alterou o conceito de direito privado já consolidado no ordenamento jurídico. Ou seja, eu vou até, estou antecipando e explicar, mas depois vocês vão ver que é a legislação. Que às vezes o cliente vai falar, mas por que eu tenho esse direito? Você vai simplesmente rebater. Que na realidade, além, porque quando eu vou calcular o imposto de importação, a lei hoje, ela fala o seguinte, a base de cálculo do PIS/COFINS, ela não é só sobre o valor aduaneiro, em si do ICMS. Mas, com essa lei, ela foi declarada inconstitucional, mas não disso, porque eu não posso incluir o ICMS. O valor aduaneiro é o que prevalece. Então, por isso você pode falar, o cliente vai ligar e falar assim, mas é inconstitucional por quê? Porque não pode ser incluído o ICMS em razão de já estar a própria Constituição permitir que é o valor aduaneiro sobre a base de cálculo, nada mais que isso. Então, aí, o julgamento, a gente fala aqui, né, essa questão de repercussão geral, embora se você for muito técnica, você pode até alguém, apesar de termos advogados, mas também temos o comercial. O que seria essa repercussão geral? É como eu falei para vocês, a repercussão geral, ela é voltada no seguinte, quando existe já essa decisão firmada, todas as outras que vierem vão ser na mesma linha. Então, se eu tiver um recurso no TRF, ou entrei com uma decisão na primeira instância, né, um mandado de segurança na primeira instância, automaticamente o juiz já não vai nem... Ele vai virar e falar assim, não, já está classificado no STF, eu vou dar com base na repercussão geral. Por isso que é seguro o trabalho. Então, incidência de importação, PIS/COFINS. Então, quando começou a incidir? 1º de maio de 2004, houve a medida provisória, que foi convertida em lei
10.865 de 2004 no imposto de importação. Então, as normas acima descritas, elas se ampararam na emenda constitucional, que alterou o 149. O 149 da Constituição Federal é onde permitia a cobrança das contribuições sociais no imposto de importação. Então, com base nisso, notadamente, o fisco, o que ele fez? Qual a razão para a declaração de constitucionalidade do PIS e COFINS? As novas contribuições acima, elas decorreram da ânsia desenfreada do fisco. Ele falou, ele viu uma oportunidade de cobrar mais. Então, vamos colocar isso na base de cálculo. Então, vamos iniciar com essa lei, incluindo o ICMS. Já existe o ICMS da questão do faturamento, nada mais. Vamos alargar também para a importação. Aí, com isso, com a criação da lei 10.865, ele não respeitou o contido no 149 da Constituição que está explicando. Aí ele colocou o artigo 7º, inciso 1 da referida lei, para fins de apurar a base de cálculo PIS e COFINS, excluindo o ICMS. Então, o que foi declarado constitucional foi o artigo 7º da lei 10.865 de 2004. E com isso dá a base para o nosso trabalho da questão da recuperação desse crédito para as empresas. Quanto tempo dá para recuperar? 5 anos. A quem durante o trabalho de exclusão da base de cálculo PIS/COFINS? Então, quem pode requerer? A própria lei já me fala quem são os contribuintes. O artigo 5º da lei 10.865 fala: o importador, assim considerada a pessoa física ou jurídica. Então, tanto a pessoa física ou jurídica que importou, ela tem esse direito, porque foi incluído o ICMS na base de cálculo dela. Quer dizer, uma loja de carro aqui em Campinas que importa carro. A gente precisa ver o regime de importação dela, exatamente. Ela pode ter, ela deve ter, com certeza, a inclusão do ICMS na base de cálculo PIS/COFINS dela, a gente tem que fazer o levantamento. Além disso, a pessoa física ou jurídica contratante de serviços de residentes no exterior, tanto o residente quanto o domiciliado. Então, eu contratei um serviço do exterior para ser testado aqui. Ele faz o levantamento para saber se houve a inclusão do ICMS na base de cálculo, para saber se foi ou não, para a gente poder requerer o que de direito da empresa, ou da pessoa física também. E o beneficiário do serviço, na hipótese que o contratante também seja residenciado ou domiciliado, residente ou domiciliado no exterior. Então, você vê que não é só empresa, pessoa física também. É que a pessoa física tem os limites, né? E se ela exceder o limite, ela paga aquele absurdo de imposto. Por isso, quem conhecer, mais Campinas, né, que Viracopos é o maior aeroporto de cargas do Brasil, quem conhecer empresas que importam produtos via Viracopos, ou tiver relacionamento com alguém de Viracopos, ele tem que ter uma relação lá. Esses caras que, no ano de 2012, foram os que mais fizeram operação, transitaram por aqui, X cargas e tal. É um foco de você prospectar, caso não conheça. Uma outra questão é que muita gente às vezes tem crédito, utiliza do crédito para importação. Tá? Então, elas utilizam-se do crédito para importar, às vezes máquina, para utilizar na confecção da matéria-prima. Então, existe uma série de créditos para quem importa. Só que na hora de eu operar meu crédito, na hora de eles calcularem meu PIS/COFINS, eles estão calculando o ICMS. Então, a gente também pode ver o que foi aplicado efetivamente do valor do crédito dessas empresas sob a base de cálculo PIS/COFINS. Muitas vezes, eu tenho 100 mil de crédito, utilizei para pagar o meu imposto, né? Fiz aquela compensação. O que vai acontecer? Mas você compensou no que a lei fala. Que fala na 10.865, no artigo 7º, que fala que tem que incluir o ICMS da base de cálculo PIS/COFINS. Então, nesse momento, a gente também pode fazer uma análise do que foi compensado, que na verdade foi indevido, uma parte dele, né? Não deve ser 100% porque é lógico. E do que foi recuperado, quanto ele pode usar mensalmente? 30%. Só menos, né? É igual eles não
mais rígido desse 100%. Eles não permitem mais. Que forma é feito o pedido? Nós temos duas maneiras de fazer o pedido. Via mandado de segurança, para a empresa pessoa física, no momento da importação, deixa de pagar o tributo exigido nos termos da Lei 10.865. Então, estou importando. A mercadoria está lá para desembaraçar, eu entro com mandado de segurança para não pagar de acordo com a lei, como a Receita está querendo, né? Porque ainda tá, se existe a lei, eles vão estar aplicando. E quem entrar, porque muitas vezes tem pessoas que não entram e acabam pagando para ver, né? E tem outras que entram. Então, na realidade, eu posso entrar com mandado de segurança e desembaraçar a mercadoria e não recolher o meu PIS/COFINS com ICMS. Tá? E a segunda é a ação de repetição de débito, que é reconhecer o direito da empresa ou pessoa física que já importaram nesses últimos 5 anos. Então, eu tenho direito. Inclusive, nos nossos 2 pedidos, a gente pede para ser corrigido pela Selic. O segundo eu não entendi. É assim, a empresa importou, eu já importei, eu já paguei o tributo. Então, eu estou entrando com uma ação para ser reconhecido o meu direito de repetição de débito, porque eu já paguei indevidamente um tributo que foi considerado pelo STF inconstitucional. É administrativas? Oi? Essa ação é administrativa? Não, tudo via judicial. Tudo via judicial, porque ainda não está, como Mesmo existe mandado de segurança, tudo via judicial. E qual o tempo de aprovação para sair o crédito do cliente? Mandado de segurança, na verdade, eu vou deixar de pagar. Sim. Então, a liminar, tudo depende do judiciário. Então, de 15 a 20 dias Tá. tem, porque tem judiciário que é uma semana, mas tudo vai depender da Justiça Federal de cada lugar. Tem gente que demora 30 dias, juiz para analisar, porque ele pede para receita, se não testar. E no segundo caso? Qual o tempo? Agora, no segundo caso, já é mais prolongado, é uma coisa de 2 anos para mais. Agora, se em razão da jurisprudência criada pelo STF, pode ser que reconheça mais rápido, mas ainda está. Quer dizer que eu posso fazer as duas coisas simultaneamente? Pode. Se eu importei, eu entro com repetição. Se eu já importei, já paguei, eu entro. Com esse pedido com base na jurisprudência do STF. É inconstitucional, não tem direito de reaver aquilo que eu paguei indevidamente. Para qualquer valor? Sei lá, eu, pessoa física, importei no carro. Só. Eu tenho direito a fazer isso? A gente vai levantar. Não tem mínimo, nem máximo, não tem. Aí vai já depender da empresa. Vamos dizer, a Avante quer fazer, vai ter um mínimo de algum valor? Não. Aí você vai saber, vai chegar um cidadão aqui e falar, eu importei, eu quero reaver. Não. E ele vai reaver todo dia. Mas tudo assim, a gente pode fazer uma primeira análise, que a gente faz o levantamento via contábil, a gente faz a primeira análise, vamos falar, ó, você tem, vamos dizer, importou um carro de 400 mil, que números não aqui. Tá? Mas vamos dizer que ele tem lá 30 mil para ser ressarcido. Vale a pena. Vale a pena, porque depois você vai pedir isso daí ainda mais corrigido. Porque se ele importou 3, 4 anos Agora, atrás. então, você fez uma boa colocação. Pessoa física, fez essa importação, tem esse direito. Aí, onde é que eu vou usar esse crédito depois? Eu não vou mais importar carro, mas eu não imagino. Aí você pode. Eu tenho uma empresa, eu posso passar isso à minha empresa? Exceção, mas precisa ver se a Receita vai reconhecer. Entendeu? Eventualmente isso aí está porque ele faz isso de praxe já. Mas ele não precisa ceder. Ele vai entrar, ele vai reaver de volta em numerário para ele. A repetição de débito, eu tenho o direito de reaver em dinheiro. Entendeu? Ele trabalha. Ou vai virar precatório. Ou vai virar o famoso precatório federal. Aí eu negocio. Virando precatório, eu negocio. Então eu estou fazendo um exercício. Doutor, qual é o prazo para se solicitar do fato gerador? 5 anos. 5 anos. Ou vamos falar que é março de 2008. Março de 2008. Só uma pergunta. Uma empresa que ela é sediada nos Estados Unidos, e ela é usada como uma empresa de facilitar a chegada no Brasil, né? Na compra da China, ela tem uma relação de experiência? Ela precisa. Não, na hora que ela entrar,
Unidos, ela não vai pagar, porque ela é importadora. Se Ela é exportadora. Agora, se ela tem uma filial nos Estados Unidos. Não, ela está nos Estados Unidos. Então Ela tem CDI nos Estados Unidos, é o mesmo proprietário. Né? Não, eu quis dizer o seguinte: você não está importando lá para cá. Tua filial de lá que está mandando para cá. Exato. Ela está exportando para Mas é cá. outra empresa. Então, mas se ela está nos Estados Unidos, ela não está importando, ela está Está exportando. exportando, Então, Sim, mas ele também faz trabalho para lá. se ele faz daqui para lá. Aí sim. Aí eles têm o direito. Né? Porque assim, eu só vou poder falar, não, se eu estou importando, não, de lá para cá eu estou importando. Isso. Sim, de lá para cá eu estou importando. De uma empresa para outra. Aí não tem. De lá daqui para lá já Não, não. mas a pergunta dele é sendo da mesma empresa. Sendo da mesma. Não. Se você. Não, agora eu entendi. Se a empresa de lá mandar para cá, se Porque for a uma empresa- operação, só precisa analisar. Se for uma operação de importação, você tem que analisar a operação. Se entrou uma importação, essa empresa que está aqui. Ele é uma empresa de gestão e exportação e importação. Ele está localizado em Miami. Sim, mas Ele faz trabalho. Certo. Facilitar, porque hoje ele tem todo o relacionamento de uma forma. É produto ou serviço? Você falou gestão ou serviço? Eu acho que é tudo. Então. Mas se ela entrou no país pela empresa, a gente só vê lá, entrou como importação vai incidir o ICMS. Toda operação de importação vai incidir o ICMS na base do cálculo do PIS/COFINS, porque a discussão nossa, a inconstitucionalidade é o ICMS na base do cálculo do PIS/COFINs. Se entrou como importação, é só ter a análise da operação dela, como ela entrou. Pois foi uma importação direta, correta, a gente na hora que você vê o despacho aduaneiro, você vê. Se fizer uma consulta, a sua equipe está apta. Fazer. Bom, aqui então são pedidos de duas formas, né? Tanto a questão da recuperação dos últimos 5 anos, quanto a questão de eu não querer pagar no momento que entrou a mercadoria no país. Legislação, como eu expliquei, o artigo 149 da Constituição Federal, aonde foi instituído no parágrafo 2º as contribuições sociais. Mas na verdade, assim, a legislação é mais para vocês saberem qual é a legislação pertinente ao que nós estamos discutindo aqui. Até porque se tiver uma reunião, um advogado perguntar, a gente vai advogado. Apesar que você explicar, porque é o seguinte, a Constituição Federal define que o PIS e COFINS ele incide sobre o valor aduaneiro. Isso é a Constituição Federal. A medida provisória que se transformou em lei, ela instituiu que o PIS e COFINS incide sobre o valor aduaneiro e ICMS. Então o que ele fez? Ele fez uma nova base de cálculo, só que por uma lei infraconstitucional. Só que a lei infraconstitucional, o legislador infraconstitucional não pode contrariar o constitucional. Então é basicamente isso. Não, só que o fato que pode gerar ainda cobrando isso é a importância do mandado de segurança. Não foi uma ação direta de constitucionalidade. Não foi? Foi uma ação individual que o STF colocou como repercussão geral. E por isso, como a lei não foi decretada inconstitucional ainda, por ação direta de constitucionalidade, então a Receita pode ainda tentar fazer algumas cobranças ainda enquanto não estiver totalmente julgado, porque Você fala mais do mandado de segurança. isso, do mandado de segurança. Porque hoje o direito não é por compensação, não é por nada. Eu posso levantar o crédito, mas eu tenho que entrar com a ação. Todo o trabalho tem que ser via judicial, em razão disso que você explicou. Então, mas desculpa, assim, o cara fez o mandado de segurança, ele vai conseguir Não pagar. não pagar. Naquele O momento. mandado de segurança é para evitar a cobrança. Se ele estiver importando e a Receita estiver Não pagamento. Eu vou evitar. Agora, a ação é eu recuperar o que eu Isso, já supostamente paguei a maior. Exatamente. E só vou conseguir recuperar isso entrando com a ação. E o que eu falo mais? Então, mas como é que está isso daí, doutora, com relação a... Não, agora é 100%. Por isso que é seguro. Em relação judicial. Porque você não pode oferecer para o cliente, você não pode oferecer que vai ser uma compensação já logo de cá, de início. Por quê? Porque eu não entendo, porque, como o Felipe explicou, como foi de um processo que deu a repercussão geral, foi declarada inconstitucionalidade. Então, cada caso é um caso, mas
União entrou com um pedido de modulação. O que seria esse pedido de modulação? Isso aí. O pedido de modulação é que os efeitos da decisão só prevaleçam a partir do trânsito julgado daquela decisão que eu mostrei logo no início para frente. Então, quem não entrar com a ação, vamos dizer que eles deem esse pedido de modulação, quem entrou perdeu, quem não entrou perdeu, e quem entrou garantiu o direito. Só que eu acho muito difícil passar, porque os ministros tentam falar, isso nem é constitucional e ponto, né? Mas assim, nesse país aqui, nesse momento do governo, né, eu não duvido de mais nada. Não duvido porque a gente teve, não sei se teve o caso do IPI, alíquota zero, estava 9 a 1 contribuinte. Na época do Lula, ele mudou todos os ministros, um aposentou, o outro tirou férias, outro não sei o quê. O que aconteceu? Ele colocou só pessoas que estavam, só ministros do lado do governo, foi lá, chamaram novamente para análise dos votos, reverteu tudo, um monte de empresa tinha feito compensação, foram autuadas, foi assim, absurdo. Então a gente não pode pensar, né? De repente vai com essa história agora do nosso Congresso que mandaram no judiciário, essa briga de poder que está, né? Não serve para pagar. Então eles querem até discutir o que o Supremo está falando. Então por isso que eu falo, quem entrar vai garantir um direito. Né? Então aqui depois a gente colocou algumas decisões dos tribunais, né? Onde estava declarando inconstitucionalidade. Mais um outro tribunal. Tudo começou no Rio Grande do Sul. Como toda a. Não, é o celeiro das decisões importantes e revolucionárias do nosso país é o Rio Grande do Sul. Então tudo começou lá. E por fim o trecho da decisão que o nosso Batman, né, Joaquim Barbosa, concedeu a inconstitucionalidade do artigo. Na verdade, foi para isso na mão dele, né? Foi para Esse é o cara. Exatamente. Foi aonde pacificou a situação. Dia 20 de março. Por isso que nós fizemos um levantamento, um estudo, eu acho que hoje é um trabalho legal se fazer, é um trabalho seguro para o cliente, né? Porque ele não tem nada a perder, na verdade ele só vai ter a ganhar e recuperar. Você não está vendendo ilusão. Lá atrás era uma tese, 2004, como vocês podem ver. Tá vendo? Aqui, ó. Esse aqui é a apelação de 2010, não está dando um número do processo. Deixa eu ver se eu vou aqui. Não dá. Deixa eu fazer uma pergunta, doutora. Por exemplo, a empresa trabalha com importação. Ela quer fazer o cálculo se ela tem muito não. Toda vez que ela for fazer uma empresa que faz compras periodicamente, só cada 6 meses. Cada 6 meses ela vai ter que entrar com essa ação ou ela pode entrar com uma liminar toda vez que ter um cálculo? Se ela for uma empresa, a gente pode buscar isso sim. Eu quero saber, toda vez ela vai ter que entrar com isso, ela vai ter que entrar com um advogado para fazer isso. Ela vai ter um valor para ela de votos. É uma Outra vez, segurança. você não pode. Mas é uma segurança por enquanto. Dependendo. Porque entendi, ela pode entrar para rever o que ela já pagou indevidamente. E posso entrar com os também. Exatamente. Eu posso entrar com o pedido sem mencionar que eu sou uma empresa que importa e entro com o pedido reconhecendo que eu deixo de pagar aquele valor. Os vencidos e os vencidos, quando a gente entra em alguns casos, como da indenizatória, que era antigamente. Que a gente entrava com o pedido de deixar de recolher os 20 centos. Né? É uma tentativa. Ela tem que ficar fiscalizando. Porque o mandado de segurança é pedir o líquido certo. No caso, eu não estou tendo a negativa do certo. Daqui 6 meses eu vou ter o certo. Então é meio delicado. Posso contar, mas eu não sei do que eu devo do juiz. Se ele foi um juiz cabeça aberta, Eu acho que não. Eu acho que O juiz federal é melhor do que a. cada juiz, cada cabeça é uma sentença, mas é mais delicado, porque na verdade precisa ter essa importação. Nós podemos usar esse argumento, como é uma empresa, a gente prova que ela
importa periodicamente, é uma tentativa dentro dos meus pedidos, mas não garanto 100% do cliente. Ainda de carro pelo sempre não está importando, né? Então, isso eu tenho que colocar. O cara, tudo, isso vários. Não importa, alumínio, aço, um monte de coisa. Então, esse tratamento eu queria entender. Uma coisa é fazer ação para buscar os 5 anos. A outra coisa, sim, eu sou empresário e entendi. Então, daqui para frente, eu também não quero pagar mais isso. Eu quero fazer esse entendimento aqui dentro da minha empresa. Então, para eu não precisar pagar mais, o que eu preciso fazer? Mandado de segurança todo mês? Você vai estar importando todo mês? Sim. Eu tenho que ter a declaração que eu estou importando. Se eu conseguir, eu posso provar, eu tenho uma periodização, vamos dizer, a empresa importadora. Ela deve ter alguma coisa nesse sentido. O LED, a cada 60 dias importa. A cada então, exatamente. Cada 60 dias tem um mandado de segurança. Se você fosse demonstrar que você é uma importadora nesse sentido de cada 60 dias, você tenta, você reúne um conjunto probatório para demonstrar para o juiz que você tem essa importação regular. Você entra num caso específico demonstrando que você faz isso sim, para evitar que a receita cobre. Aí vai depender da liminar, que o juiz dá. Você mostra para ele que para ele é vantajoso cada vez que você tem que fazer Você vai mostrar mais um processo? Você tem que mostrar. Você vai mostrar para ele acelerar o processual, aí possivelmente ele vai conseguir. Agora, se a empresa criou que faz isso não com frequência, ela não tem dificuldade de você demonstrar a necessidade dela. Sei lá, 6 meses é mais delicado. 6 meses Ela tem que entrar toda vez. toda vez. A gente faz a tentativa na liminar, se conseguir bem, senão para vir lá. Dou parcialmente concedida a liminar para deixar de recolher o tributo nesse momento. Quanto aos vencidos, não vejo o perigo econômico com os municípios. Entendeu? Bom, esta finaliza. O segundo ponto, assim como existe auditoria tributária, existe também auditoria trabalhista, que muitos não estão nem aí para isso, né? A gente pode, não é? Você que trabalha bem na área, trabalhou, trabalha. Eles acham. Na hora que chega a ação trabalhista. Sabe quando dá Exatamente. Só entra, só vai lembrar disso daqui a hora que está no bolso ofertando. Fala que você não vou ter. Eu fui visitar uma empresa semana passada, a Brasília, por ano, ela manda embora, é automático, sem empregados. Então, exatamente. Então, o que nós colocamos aqui? Bom, a auditoria, para explicar mais para vocês, porque a gente trabalha muito aqui, a Avante trabalha bastante com a parte da auditoria tributária. Então, hoje, o escritório, a parte jurídica, a gente já vem batalhando nisso com as empresas já faz alguns anos e, graças a Deus, tem dado muito certo. Então, há um outro filão que a gente estava colocando para a Avante, que é explorar essa parte da auditoria trabalhista, sim. Porque a gente tem trabalhado com a questão das verbas indenizatórias, a questão de medicina do trabalho e tudo mais. Então, isso tudo está dentro desse contexto nosso. Então, ela consiste em um trabalho preventivo e de autoanálise, que auxiliar de recursos humanos na busca de excelência e execução de suas obrigações e processos organizacionais. Então, a gente analisa as rotinas, se estão em conformidade com as normas de legislação vigente, visando solucionar problemas e preveni-los, a fim de tentar evitar também demandas judiciais, infrações e até mesmo divergências comportamentais na empresa. Com isso, reduzir custos, melhorando a relação empresa-empregado. Então, o que a gente fala hoje em dia? Aqui a gente coloca profissionais qualificados, oferecemos como resultado nosso trabalho de auditoria, um relatório que contém os procedimentos, detalhando as atividades e processos, testados os riscos, exceções identificadas, assim como nossas sugestões de aprimoramento e resolução de descobertas relevantes. Então, o que a gente fala a respeito dessa questão da auditoria trabalhista? O que a gente vê? Hoje, lógico, uma grande empresa, uma multinacional, ela cuida bem dessa relação. A gente vê não só uma multinacional, como as empresas grandes nacionais. A gente vê a Natura,
né? Ela faz todo o trabalho de questão social, ela tem um trabalho bacana dentro do procedimento dela interno com os funcionários. Só que isso, hoje em dia, a gente tem que levar para as pequenas e médias empresas. Seria pequenas e médias empresas, 500 funcionários, 1000 funcionários. O que acontece? Muitas vezes você vê que elas estão vulneráveis nesse sentido. Porque os recursos humanos dela, você vê todo um aparato que está sendo pouco aproveitado. Então, nós buscamos principalmente colocar esse tipo de auditoria nessas empresas, porque as grandes a gente sabe que elas já desenvolvem isso, né? Então a gente vê essa carência muito grande. Então, aí a gente fala, né, constantes alterações na legislação, com as mudanças de entendimentos tribunais de trabalho, deixam a maioria das empresas vulneráveis às fiscalizações. Com a auditoria trabalhista é possível levantar antecipadamente os pontos ainda invisíveis aos olhos do empregador e corrigir possíveis distorções. Então, o que acontece? Muitas vezes, o dono da empresa mesmo, ele se reluta em fazer o correto. A gente sabe disso, a gente tenta falar, olha, você tem que agir dessa forma, porque senão o sindicato vai vir, vai parar a tua empresa. E na verdade, o que acontece? O sindicato hoje em dia ele tem uma força muito grande nesse país todo, virou um sindicalista total. E com isso, os empresários, eles tinham aquela cultura do quê? O sindicato não quero nem saber. A gente tem que harmonizar essa relação sindicato-empresa. Por quê? Porque isso vai refletir no seu funcionário no dia a dia. Então, essa é uma das coisas. Além disso, nós temos a questão da medicina e segurança do trabalho. Medicina e segurança do trabalho, hoje em dia, ele está sendo um ponto muito forte, principalmente na hora de você entrar numa demanda trabalhista. Se a empresa ela não tiver o mínimo dentro do seu contexto, dentro da sua empresa, no mínimo da questão de higiene do trabalhador, a questão da ginástica laboral, porque hoje em dia qual que é a moda? É pedido ocupacional. Né? O funcionário trabalha naquele esforço repetitivo todos os dias. Se ele não tiver um controle de rodízio, se ele não tiver a ginástica laboral que tem que ser implantada, isso tudo, numa demanda trabalhista, vai refletir no bolso. Né? Então, aí a gente, nesse sentido, a gente faz, a partir do criterioso do levantamento, análise de documentos e rotinas, o auditor trabalhista apresenta um relatório para adequar a rotina da empresa às normas da legislação jurídica. Alexandre, o maior problema que eu vejo essa parte trabalhista é que eles não. As empresas, por exemplo, a diferença tributária, ou ela já sentiu já no bolso o tributo a mais cobrado, ou ela tem a possibilidade dela já efetivamente deixar de recolher aquele tributo. Já na parte trabalhista, eu vejo a maior dificuldade das empresas aceitar é que ela é algo possível de acontecer, elas não é como algo que vai acontecer. Então, assim, é aquela situação. Eu tenho meus empregados, 100, 200, 300 mil, desses 100 é uma reclamação, eu ainda estou com lucro. E aí, mesmo assim, desses 100, eu consigo reduzir e ganhar 20. É aquela situação. Então, imediatamente falando, eles não vêem a necessidade de trabalhar com preventivo. Não. Porque eles não têm dentro da empresa alguém que sempre faça o custo desse processo para ela. Então, a partir do momento que ela teve alguém fazendo toda a análise do custo para ela analisar que é o dinheiro que ela está despendendo, que com documentação, com coisa da reduziria, ela conseguiria evitar uma série de coisas. No mais no final, eu vou explicar de um trabalho que a gente fez, que vem desenvolvendo bacana a respeito dessa questão mesmo, dessa análise de enxergar o custo do trabalho. Né? Ou eles fazem errado. Porque daí você vai ligar, o que a gente trabalha, se sente muito, você vai lidar com quem já está lá uns 10, 15 anos, dependendo da idade da empresa. Então, muitas vezes, os recursos humanos têm aquela cabeça que trabalhou aquela, igual a gente fala, né, de computador que é entrada e saída. Exatamente. Então, quando chega alguém para inovar, primeiro a gente tem que trabalhar que eles já estão colocando um empecilho. Pô, eles estão trabalhando aqui, imagina, vocês só têm esse gasto agora. Então a gente já trabalha com isso. Mas a partir do momento que você vai aos poucos introduzindo essa questão, colocando a cabeça do empresário, mas
mais difícil é empresário, né? Entender o que você está tentando mostrar para ele a questão de redução de custo. Porque na realidade é o benefício disso, geralmente de 2 a 5 anos. Né? Então, no momento que você chega implementando. Ele não é uma coisa imediata. Então, para ele está organizando. Então, aqui a gente está agora. Por que a empresa deve fazer uma auditoria trabalhista? São avaliadas as relações de trabalho e também as prestações de serviço. A área trabalhista trata da relação entre pessoas, empregadores e empregados, e assentimentos envolvidos, isso tem mesmo. Aqui é a forma delicada. Deve ser dada atenção redobrada, especialmente porque é uma área fiscalizada pelo Ministério do Trabalho, pelo INSS e o Ministério Público do Trabalho, por exemplo. Essas medidas preventivas e corretivas reduzem custos e previnem riscos desde multas e automações até mesmo fraudes internas, que às vezes desconhecidas do empresário. Então, isso tudo, uma auditoria, ela é capaz de levantar tudo o que está acontecendo nessa área de recursos humanos. Às vezes, Maria preenche um pagamento em publicidade, que muitas vezes ele paga e não recebe. Bom, vamos falar da Dani agora, quando a gente estava trabalhando com eles. Quantos pagamentos que tinham lá em publicidade que foi levantado? Você falou uma coisa aí que, para mim, é fundamental. Eu tenho percebido isso em duas reuniões. Quando você faz uma reunião com uma empresa, você está falando com o empresário, você vai falar desse assunto, vai chamar a diretora de RH, a chefe de RH, sei lá. O que aconteceu com a gente? Acho que aconteceu isso. Então, assim, eu acho que o mais difícil aí, doutora, é a pessoa admitir que ela não fez o trabalho, ou que o trabalho foi feito pela metade, ou que o trabalho nem começou a ser feito, e que ela precisa de uma ajuda, uma orientação. Acho que esse eu estou vendo o produto já para vender, entendeu? Acho que uma dificuldade é a aceitação. Porque geralmente o empresário ele fala assim, bacana, não me interessa, tá? Chama a Rosa lá da RH. Aí minha Rosa não, eu já fiz tudo isso, já semana passada ela falou com o gerente do RH da Emil. Eu estava oferecendo justamente isso para ele. Não, aqui está tudo tranquilo, eu informei com ele. Eu sou advogado aqui dentro, qualquer problema das empresas que a diretoria tem, traz para mim. Aqui está tudo tranquilo. Então, tipo assim, você vai falar com a pessoa, você vai apontar o dedo. Então, esse eu vejo que é um produto que você pode oferecer muito se existir dentro da empresa uma auditoria interna. Que vai falar assim, você oferece você tem conhecimento na área. Então, eu estou te ajudando, eles compram, né? A PMG, dessas empresas, eles compram isso. Então, se oferecer para essa parte da auditoria é importante. Ou, talvez, até a nível de presidência, porque você vai ser o olho da empresa dentro da empresa. Você vai estar fazendo uma solução e eles estão entendendo que é uma solução, não é um problema ou tipo assim, eu já fiz. Mas ele também agora, eu acho que também assim, a gente tem que saber o nicho que a gente vai trabalhar. Acho que ele deu uma ideia aqui que de repente é um trabalho que é mais fácil você trabalhar com empresas maiores. Por quê? Porque a empresa tem o RH e ela não pode te responder numa reunião que ela tem o domínio de 100% disso. Ela depende de uma auditoria interna, uma auditoria externa. Tem algumas que dependem que se reporta com você. Então, mas ela vai ter que fazer uma apresentação, um laudo da avaliação que foi feita. E aí, no caso, entra uma empresa de auditoria que prestou serviço. Então, o que ele está falando, de repente, existe uma empresa que tem um renome, que pode ser contratada, e que vai terceirizar essa parte. Se encaixar no trabalho desse, entendeu? Também. Porque numa empresa menor, eu acho que a gente vai entrar no mas assim, tudo vai depender do seu relacionamento com a empresa menor. Mas mesmo o relacionamento, o cara vai fazer, só se ele não tiver RH. Só se ele não tiver RH. Falar, tenho 100 funcionários aqui, eu não tenho RH. Minha mulher que cuida disso. Tem, mas não tem. Ele falou, a minha mulher que cuida disso, minha filha, meu cunhado, que cuida disso. Uma coisinha do guardinha, o que está fazendo? O guardinha faz contrata, faz aqui. Não, quer coisa mais, porque em Itapira acontece muito isso. Quer coisa mais absurda. Quem faz o contrato de experiência das empresas? A maioria. Quer coisa mais absurda que isso? Não é que faz, né? Ele deixa a ficha e já vai. Sempre ele vai pegar a experiência. E embaixo já. E já embaixo já a opção de você provocação. Então, isso tudo são detalhezinhos pequenos, mas que faz a diferença para quem tem esse cuidado.
vai ser uma perda e a gente fica. Uma coisa interessante que dentro da parte trabalhista, existem os tributos que tem, que muitas vezes é discutido. Então, por exemplo, eu acho que, não sei como está hoje, mas existe a cobrança sobre imposto de renda, INSS, sobre aviso prévio indenizado. Essas são as verbas indenizatórias que a gente faz no levantamento. Isso a gente está fazendo bastante. A gente tem a apresentação. Não existe regulamento nessa parte. Entra também. Só que a gente já faz esse trabalho de verbas indenizatórias antes mesmo de estar fazendo auditoria. Mas, porque às vezes tem empresa que só interessa fazer a tal verba indenizatória. Já sai ela no meter. Mas A verba indenizatória já dá crédito. Então, Isso aí é preventivo. Mas a verba indenizatória pode ser um gancho para você tentar vender um serviço. Porque é o seguinte, olha, você vai chegar com o empresário que tem esse dessa maneira, olha, não acontecendo isso. Isso aqui é só um começo que a gente pode detectar outras coisas que podem pode ser um gancho bacana até. Bom, aqui são os objetivos, né, que a gente já está trabalhando e conversando e falando disso, né? Revisar procedimentos, continuas legais exigidos pelo Ministério do Trabalho, INSS, que seria entraria, né? Você vai rever a questão de INSS, vai ver a questão da verba indenizatória. Revisar e orientar procedimentos de controle interno, relacionamento e todas as proteínas do departamento pessoal. Através das revisões, criar e orientar procedimentos visando a minimização de riscos de multas e autuações, que hoje o Ministério do Trabalho para autuar não custa muito. Né? Ninguém sabe se está certo. Ele chega, olha, essa documentação está errada, pronto. Não dá nem prazo mais para você se reorganizar, porque às vezes tinha alguns até, né? Eles chamam fiscalização indireta. Eles davam essa oportunidade. Então, tem alguns casos até que custava mais legal, mas hoje em dia eles querem saber de canetar. Aí a gente fala, minimizar riscos de multas. Então, multas altas e pagas imediatamente. Às vezes o maior problema para as pequenas e médias empresas que estão aceitando aqui é esse tipo de multa para ser paga imediatamente, sem possibilidade de negociação. Às vezes vem a multa e você não tem como negociar, ela não é parcelada. Então, em pequenas e médias empresas são as mais sólidas, porque tem uma margem de reserva. Então, a gente sabe que pode gerar estabilidade. Porque se for fazer um levantamento, aí aqui a gente dá um exemplo, né? Dessa do terceiro salário, acarreta multa de 165 por funcionário. Aí, uma empresa com 20 empregados tem um prejuízo de R$ 7.200. Então você calcula só 20. Você imagina uma empresa de 500 funcionários. Lógico, você vai pegar na casa de todo mundo, certo? Mas, o que eu falo é o seguinte também. Essa parte dessa multa é administrativa, né? Ministério do Trabalho. A vontade de você entrar com recurso nesse caso aí, que você vai ganhar tempo. Ganha tempo, depois que tem multa nesse recurso. Você discute, você pode ganhar tempo, mas no final, se você não tiver, você vai só minimizar o momento. A gente faz essa parte tributária, a gente entra com recursos administrativos, depois disso já não tem, você só vai ganhar tempo para tentar fazer o caixa dela. Bom, minimizar reclamações trabalhistas, evitar furtos, desvios, pagamentos indevidos e outras irregularidades. Então, por isso a gente consegue fazer esse levantamento. Por isso acho que talvez o gerente de RH fique cheio de dedos quando chega a auditoria. Por que furtos? Você analisa, por exemplo, assim, dentro do departamento, procedimentos ou situações que talvez a empresa não está enxergando e que você vai enxergar que o empregado pode desviar produto, pode desviar transportadora, logística. São 3 mil na região de Campinas. Então, você isso... vai analisar os contratos do empregado, ele tem essa possibilidade de você reaver o empregado. Só para você ter uma ideia, o Nelson mesmo, parceiro nosso, ele estava comentando comigo de uma empresa que estava com esse problema. A pessoa era de confiança, depois, não sei, o gerente deles de RH era de confiança. Um ano depois, precisou mandar ele embora e foi fazer um levantamento, tinha um roubo de R$100 mil na conta da empresa. Então, isso tudo são levantamentos que você vai... Mas como é que a auditoria trabalhista vê isso na linha? Como é que ela consegue ver? Você vai analisar o desempenho do empregado. A ideia é você fazer essa rotina do empregado. Você fazer a verificação mesmo, né? Exato, fazendo essa verificação de rotina, você consegue detectar esse tipo de problema.
Por exemplo, uma empresa que eu conheço, ele era analista pessoal pleno, sênior. Ele fazia toda a movimentação bancária. Ele gerava o crédito, a folha de pagamento, ele estava empregado e ele fazia transferência para o banco. Essa função era do gerente. Só que ninguém fiscalizou isso. Quem fazia a fiscalização era a PMG. Ninguém fiscalizou isso. Ele, durante 5 anos, ele deu uma empresa de R$2.200.000. Aconteceu na clínica, agora você falando, eu tenho caso da clínica, CD, aconteceu isso. Sabe o que ele fazia? Ele mexia na parte variável, gerava um crédito maior, como se fosse cada empregado vendedor, que esse parte variável tem como se calcular. Você não tem nada palpável se está certo ou errado. Ele gerava o crédito bancário. A hora que o financeiro dava o aceite de transferência bancária, que ele tinha que passar o arquivo de transferência, ele jogava uma parte para ele e a diferença era acertada na empregado. Ele pulsou isso. Isso demorou 5 anos. Eu já desconfiava, só que eu não tinha como apontar a pessoa que era esse problema. Na Envio aconteceu isso. Na Envio aconteceu isso. Eu sei que na Vertine aconteceu isso. Na Vertine. Só que na Vertine. Não, acho que na Vertine foi por outro motivo. A Vertine foi um desvio, acho que R$500.000 e foi por desvio de nota de frete. Ele gerava nota de duplicidade, então ele uma parte entregava para ele. Na clínica? Mas eu já uma auditoria mais completa, eu já deixei de trabalhista, uma auditoria. Na clínica, o responsável na parte do financeiro, o funcionário financeiro que tinha todas as senhas, tinha tudo, ele conseguia fazer empréstimo pessoal, empréstimo consignado, sem o dono da clínica saber. Eu descobri depois que começou a fazer uma análise dentro da função dele. Então é isso. Bom, etapas. Levantamento, análise de documentos, consistência, apresentação. Bom, é toda a etapa de trabalho a ser feita. Aí, doutora, como é que funciona comercialmente? O nosso pessoal vai fazer uma reunião, aí provoca a situação da RH, aí um de vocês três vai na Vai reunião. ter que ir na reunião. Vai ter que apresentar, porque, assim, de uma certa forma, ele vai abordar, mas no primeiro momento é interessante, porque se nós vamos apresentar, isso aqui é resumido. Porque a ideia, a gente quer ter uma apresentação mais completa, tudo, mas assim, a gente vai apresentar uma situação mais resumida do trabalho. Aí, bom, o roteiro, né, que a gente até sistematizou aqui, desenvolvimento da auditoria, praticamente segue quase a mesma rotina da tributária, da gestão, né, que vocês fazem. Seria entrevistas, avaliar a necessidade do cliente, gestão, fiscalização, todo o restante do roteiro, né, processamento técnico, processamento de decisões de contrato, encargos sociais, política de benefícios legais importante, porque muitas vezes a empresa deixa de ter o conhecimento do benefício dela, legal, né? Então você às vezes precisa ter alguém analisando, porque você está pagando, mas eu não tenho nada de benefício a respeito disso. Então, se você tiver uma análise minuciosa, você pode até buscar isso se ela tiver realmente. Ações trabalhistas, segurança e medicina do trabalho, CIPA, PPRA, PCMSO, isso eu estou bem claro, porque ultimamente. Aí aqui um exemplo nosso, né, os benefícios alcançados. É uma empresa do setor de cosméticos. Eu vou dizer para vocês, eu comecei com essa empresa há 10 anos atrás. Ela tinha 40 funcionários. Hoje, então, chegou a 400, ela precisou reduzir, hoje ela está a 200. Quando ela começou com 40 funcionários, ela não tinha, praticamente era tipo um RH bem esdrúxulo. Uma mulher? Era uma mulher. Não, desmerecendo. Era esposa do dono. Não desmerecendo, nossa, porque eu estou explicando para ele aqui. Não, mas era a esposa, era a mulher dele. Então, mas eles ainda não tinham problema trabalhista. Tá? Eles cresceram muito porque eles começaram a desenvolver produto do Silvio Santos, eles começaram a desenvolver produto da Betim, que hoje é JBS, né? Que é a Ox, eles fazem produtos da Ox, eles fazem tênis Pedra Noel. Então é uma empresa praticamente só boa. Aí começou a crescer. Ele falou, gente, doutora, o que eu preciso fazer? Vamos sentar, vamos reorganizar tudo. Primeira coisa, vamos recontratar uma funcionária para o seu RH, que a gente estava precisando. Contratou uma ex-funcionária que trabalhou na Penalty, né, de esportes.
Essa mulher tinha um know-how perfeito. Então a gente começou a implantar tudo. A gente implantou desde CIPA na empresa, a gente implantou toda a parte de segurança do trabalho. Então, vamos dizer que a empresa realmente ficou redonda. Tudo, até regimento interno a gente fez para a empresa. Então, vamos dizer assim, na parte trabalhista, ela só teve 10 reclamações. As 10 reclamações surgiram principalmente no ápice dos 400 funcionários. Só que, como a gente adotou a medida preventiva, a gente teve êxito em 90% das decisões. Qual era o gancho dessas ações? E alguma delas ainda em trâmite. Doença ocupacional e insalubridade. Então, na parte de doença ocupacional, na medicina do trabalho, a gente contratou uma empresa é bem interessante, porque nem eu, na época, a gente não... Era uma empresa com fisioterapeuta, médico, com tudo. Né? Então, a empresa, eles montavam todo o cronograma de exercícios, toda essa parte, então a empresa começou a levar a risca. Ótimo. Com relação à questão também da medicina, então todos os trabalhos preventivos, palestras, então tudo isso é uma coisa que você fala assim, nossa, mas o empresário fala, nossa, isso é maçante, porque para ele, na cabeça dele, ele fala, nossa, mas eu vou ter um gasto com isso absurdo. Quando começaram a chegar as trabalhistas, 200 mil, 300 mil, 150 mil, então ele assustou, falou, nossa, eu vou perder tudo isso. Eu falei, com tudo que a gente está aqui, pelo menos 50% a gente trabalha porque a empresa, porque juiz de trabalho é tudo paternalista, né? Todos protegem os empregados. Mas eu falei, vamos esperar. Não vamos fazer acordo em nenhuma delas. Dito e feito, foi lá perito, o médico, foi o perito da parte de segurança. Então constatou, todo o trabalho que a gente fez preventivo valeu a pena. Porque a gente teve 100%, assim, 90% que faltam algumas de carne, né? Faltam duas ações de carne. Você quer dizer que o reclamante não ganha nada? Inclusive, ele foi condenado por litigância de má-fé por inverter as verdades dos fatos. Posso traduzir por alguém? Litigância de má-fé. O que é litigância? Ele mentiu no momento de... Isso é falso, né? Ele é reclamação, às vezes é falso. Ele pediu uma coisa que não era devido, o direito dele. Ele mentiu na ação. E além de tudo, o advogado da parte contrária também induziu a testemunha falsa testemunha. Não, é uma delícia. Ele perdeu assistência. Ele perdeu assistência judiciária, foi condenado a pagar as custas, por mais que não seja R$140, mas entendeu? Quem está desempregado. Mas mesmo assim, uma ação de 150 mil. Mas outras também, foi excelente, porque a pessoa, a gente conseguiu provar, ela era toda tortinha, tadinha. Mas mesmo assim, a gente conseguiu demonstrar, era uma já assim, ela estava com 50 anos, ela trabalhou na empresa há 10 anos. A gente conseguiu demonstrar que o rodízio era feito, que tinha escala laboral, mas ela tinha esse problema de coluna, tudo. O fato dela ir de bicicleta, o trajeto dela todo dia durante esses 10 anos, é uma das causas que ela tinha um problema na coluna. E não foi a empresa que causou, como ela alegava no processo. Então, são coisas até gostosas de fazer. Só isso é uma parte mais de assessoria, eu acho, não é? Você fazer tecido, PPA. Sim, não. Aí a gente analisa se está tudo ok de acordo com a legislação. Então, aqui tem os dados do processo, aí a gente fala que procedentes em partes. Essa parte em parte, porque na realidade ele tinha concedido um vale transporte para a funcionária, só que nós entramos com um recurso dizendo que não era devido porque ela abriu mão e na onde ela mora ela não possui transporte público, então a empresa não está obrigada a pagar o vale transporte, porque existe o transporte público. Essa empresa eu acompanhei pelo menos uns 2, 3 anos. Essa empresa fica a uns 200 quilômetros daqui e a doutora, cada 20 dias, ela vai lá na empresa. E a gente ia lá por um outro motivo, outra operação e tal.
eu cruzava com ela, ou a gente ia junto, em várias situações diferentes, e eu vi que realmente é convencimento mesmo. O empresário ele tinha um incluído pequenininho, ele cresceu, e aí ele teve acho que uma outra ação lá que ele justamente fez essa conta aí. Ele falou, caramba, pô, são de 200, 150, 300. Aí ela começou a falar, então, preventivo, vou fazer isso, aquilo e tal. Aí começou a dar certo, e aí até hoje ela está lá e falando que estava legal. Mas aí eu queria. Não, mas na verdade, até então a gente foi uma briga, porque eu com a gerente de RH, né? A gente falava, não, você precisa adotar isso. A gente colocou no papel para ele os riscos do trabalho, se ele não adotasse as medidas preventivas como a gente estava colocando. E foi bem isso mesmo. Aqui, só para falar, aquela empresa SS Comércio de Cosméticos é Silvio Santos Comércio de Cosméticos. A Jequiti. E aí tá a aplicação da multa, o percentual e a condenação aqui para a gente, nós advogados, é uma delícia que isso acontece. Então aí, a adoção do trabalho na empresa, a gente fez a segurança, orienta assim, dentro da legislação, nessa parte, como eu falei, orientar dentro da legislação, porque eu não sou técnica de segurança, não penso em ninguém. Mas sempre, qualquer dúvida que surgir, e uma coisa que eles aprenderam muito foi consultar. Porque não é que você, às vezes eles confundem o advogado, eles acham que o advogado tem que trabalhar na hora de contencioso, e não é. Eu adoro quando fazem a consulta, que eu prefiro 1000 vezes responder para ele falar, Wilson, a Stefania está louca aí atrás de você. Então, nós tivemos essa medida. Então, tudo que eles vão implantar na empresa, eles quiseram adotar a questão do vale alimentação, mas que não incorporassem no salário. A gente teve que fazer uma pesquisa a respeito disso, de como não iria incorporar. Então, todas essas medidas, saber a questão das cargas de advertência, ele vai perder, eu vou descontar, como que vai ser. Então, é bem interessante mesmo. Aí a gente implantou banco de horas. A gente aplicou a questão dos critérios de conversão com eles, aproximou o sindicato. Esse era um cliente que não podia ter sindicato nem pintado de roxo. Isso foi bom porque... Eles veem como inimigo, né? Eles veem como inimigo. Não é, se a gente tratar bem, é diferente, porque daí você facilita. Eles não vão na sua porta fazer bate-boca. Liga, senta, conversa, Olha, e sabe o que eu achei interessante? Depois eles ligaram e falaram, tal funcionário veio aqui. O que a gente pode fazer? O que está acontecendo? Então, eles propõem uma mesa redonda para você solucionar o caso. A gente teve um caso nessa empresa que uma gestante falsificou atestado. A gente mandou embora. A gente descobriu, pegou a declaração do médico e a gente mandou por justa causa. Porque o receio era a questão da estabilidade. Mas a empresa tomou uma postura. O sindicato veio e falou, nossa, preciso mandar embora. Era falsificou atestado. De um médico e tudo mais, isso daí da crime. Ele falou assim, olha, eu não vou tomar dor dela porque eu poderia entrar com a trabalhista por ela, mas ela não nos procurou, nós não vamos fazer nada. Mas eles souberam e acharam um absurdo a empresa mandar embora, porque tinha que relevar e tudo mais. A empresa foi dura e falou, não, você ficou, mas eu não vou embora. Então, assim, as coisas... Sabe uma coisa legal que a empresa trabalhava a situação, nós trabalhamos com refratários, Toda a população que tem que fazer refratário já é aquele pó de sílica. Aquilo lá é proibido, né? Ele tampa o pulmão. O nome chama silicose. Então, é uma sílica, é o sílica duro, isso. Muita gente doente chama silicose. Então, o que acontece? A empresa não queria imprimir de jeito nenhum. Daí veio a fiscalização do seu trabalho, veio o órgão chamado CS, que era Piracicaba. Esse órgão, ele faz realmente esse trabalho de analisar o risco e obrigar a empresa a mudar e dar um prazo. Se a empresa não mudar, eles até falam, vou mandar para o Ministério Público. O que aconteceu? Eles foram notificados e tal, a empresa foi protelando, até que chegou a hora que a empresa começou. Só quando a empresa começou, a gente denunciado para o Ministério Público. Bom, qual foi a vantagem do preventivo nisso? Até então não tem nenhuma ação de operacional por silicose. Ela demora 20 anos para manifestar o organismo. Então você imagina.
não é uma coisa de pronto. Não prescreveu Já direito. prescreveu. Então o que acontece? Pegou a população, vedou tudo certinho a população, fechou, tudo pensando na parte de medicina do trabalho que foi notificado. Só que ela teve um ganho. Porque aquele pó que ela estava perdendo, ela posso aproveitar. Além de tudo, né? Então, assim, às vezes você leva alguma coisa para a empresa, mas você demonstra para ela que tem outras vantagens. Outras vantagens atrás disso, mas essa questão do emprego verde, né? No estudo que nós fizemos para a Avante ambiental, na parte do LED, foi justamente isso. Daqui a uns anos você vai ver que vai ser o hit do momento nas ações trabalhistas. A questão da iluminação. Nossa, é verdade. A questão da iluminação. Por quê? Porque agora está toda essa onda, né? Vamos trocar por LED e tudo mais. Realmente, tem que trocar por LED. Pelo benefício que ela traz, além da redução da conta de energia, mas o benefício dela com relação à saúde do trabalhador. Essa lâmpada. Essa outra lâmpada. Quando você vai fazer visita, a gente até aprendeu isso no seminário dele, com o Rubens. A gente vai levar tipo produto, que fala da economia, que fala da sustentabilidade, né? Mas que a iluminação, o propósito dela é transformar ambientes. Exatamente, porque transformar realmente o ambiente. A questão dessa lâmpada fluorescente, não só descarte, ela quebrou, você tem que saber como manusear para não ter o contato. Então você imagina um funcionário que eu lá teve contato, é mercúrio? Não, é o mercúrio. Então teve contato com mercúrio. É tóxico. É tóxico. Então a questão da iluminação. Se cortar, não fissar, né? A gente teve exemplo na última viagem para a Vitória, que a gente levou tudo no braço, né? Levamos dúzias de lâmpadas. E quando a gente chegou, a pessoa não pode. Aí o Luiz falou, mas é LED, então eu vou ver. Se tem LED, levou dentro do avião. Então, né? Levou dentro com a gente. Você vê o contexto que tem. Já tem toda essa, né, preocupação com o meio ambiente. Não, a lâmpada comum você não vai. Nem lá no despacho também, nada. Muito engraçado. A gente descobriu um outro argumento, sabe? Todo dia você descobre alguma coisa. Que economia tem tudo a ver com o meio ambiente, que o meio ambiente tem tudo a ver com saúde, e que tudo isso tem a ver com a parte tributária, trabalhista. Tem, mas tem então. E essa questão do LED, daqui a pouco vai ser o ritmo do momento, porque é só o advogado trabalhista começar a pensar, vai começar. O advogado trabalhista vai falar, qual que é a relação lá? Aí pega aquele aparelhinho que vende na 25 e vai na empresa e vê que ela não é. Eu fiz não responde uma reunião com o médico de trabalho e expus isso para ele. Depois eu estou te falando por e-mail essa apresentação na medicina do trabalho. Se o ambiente ali é bom, Tem lei, normas, assim, normas de prevenção, uma série de coisas bem bacanas, né?